Então agora nós vamos dar sequência à nossa primeira aula, falando um pouco sobre os elementos visuais na linguagem visual. Então, como é que nós criamos os elementos visuais, ou seja, as figuras? Criamos a partir de pontos da linha, da forma, da direção, do tom, da textura, da cor, do contraste, da dimensão e o movimento. E alguns dos princípios para ordenar os elementos dessa linguagem dentro da composição são o equilíbrio e a estabilidade, a tensão, o nivelamento, aguçamento, a atração, entre outros. E aí, não é apenas você criar a imagem. A gente precisa, como produtor visual que nós possamos ser, se a gente quiser ser, quando a gente pega uma determinada imagem, a gente precisa transmitir algo para o consumidor, algo para quem está comprando a nossa ideia. E aí é que entra a questão do contraste, a questão da cor. Aí você imagina o seguinte, alguém contratou você para fazer uma imagem voltada para um momento triste. Aí você pega aquelas cores vibrantes, amarelão, vermelhão, ou seja, você tem que fazer uma cor mais na tonalidade para a ocasião. Aí eu quero uma peça publicitária para o verão. Aí eu tenho que trazer essas cores quentes, as cores que refletem o verão. Então, tudo isso, na verdade, é estudo. Existe o estudo das cores que nós vamos ver lá na frente. E a gente precisa compreender esse universo para criar bons elementos visuais. Aí vamos trabalhar os elementos visuais. Então eu tenho aqui os elementos conceituais, que são os pontos, linhas e planos. Pontos, linhas e planos. Elementos visuais, formatos, tamanho, cor e textura. Elementos relacionais, direção, posição, espaço e gravidade. A gente vai trabalhar cada um desses. Elementos práticos, representação, significado e função. Vamos lá trabalhar cada um desses. Então, o ponto é o elemento mais simples que compõe a matéria. Por conta disso, o ponto é considerado uma unidade de comunicação visual, como o conceito de ponto indica. Ou seja, a partir do ponto pode-se criar qualquer outro tipo de forma. É a mesma coisa da geometria. Para se criar uma linha reta, eu preciso. Uma linha reta é, na verdade, a junção de vários pontos. E aí eu tenho um outro elemento visual que é a linha. Um conjunto de linhas ordenado de forma sequencial e muito próxima uma das outras. Gera uma sensação de direção, né? E esse conjunto de pontos dá origem a um novo elemento chamado linha. E aí eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro eu vou passar aqui, deixa eu continuar a definição. Os planos é formado pela junção de várias linhas, pertence ao grupo dos elementos conceituais. Um plano possui uma largura, uma altura, uma posição e direção. Como exemplo, podemos citar os planos geométricos, orgânicos, planos irregulares, entre outros. O plano dá origem a formas, quanto limitado por linhas. As principais formas básicas são quadrados, triângulos, círculo, como demonstrado na imagem. E os volumes. Um objeto que possui profundidade, podendo ser físico, algo sólido ou criado por meio de uma pintura, de um desenho, etc. O volume é o espaço contido dentro de uma forma tridimensional. Vamos lá. Aí eu vou trazer para vocês um programa chamado Paint. Acho que vocês, quem tem computador, já deve ter ouvido falar. Esse programa aqui é um programa nativo. É um programa que vem instalado no Windows. É um programa de manipulação de imagem com recursos mínimos, só para você fazer poucas alterações. Aí, por exemplo, uma forma, um ponto. Eu posso aqui criar um ponto. Ó. Deixa eu ver aqui. Uma linha.
Aqui é uma forma. Ctrl Z desfaz. Eu vou criar uma forma aqui. Vou criar um quadrado. Aí eu vou criar um outro quadrado aqui. E vou fazer aquilo que nós sempre fizemos. Aqui é uma imagem de 3 dimensões. E aí eu posso preencher essa imagem. Vamos olhar aqui. Aqui eu quero de vermelho. Aqui eu quero de amarelo. Aqui eu quero de verde. Aqui eu quero assim. Aqui. E aqui eu quero uma imagem tridimensional, usando algumas formas básicas, como o quadrado e as linhas. Uma coisa muito simples. Aí deu uma imagem de 3 dimensões. Vamos voltar lá para nosso slide. A programação visual é um conjunto de técnicas que nos permite ordenar a forma pela qual se faz a comunicação visual, assegurando a elaboração de mensagens gráficas. Ou seja, através da programação visual é que nós podemos criar peças publicitárias e identificando o público-alvo, porque o público da classe média A é diferente da classe E ou da classe E. Cada um, às vezes nós escolhemos a forma de comunicação. Então, por exemplo, a classe A geralmente são a classe de alto padrão. Então eles não vão comprar o mesmo produto que o pessoal da classe E compra. O custo de produção é muito mais alto do que da classe E. Então tem que se avaliar esses aspectos na hora de criar a programação visual. E aí nós falamos a questão da imagem, somos uma civilização visual. Dos modernos meios de comunicação, a mensagem visual ganha cada vez mais espaço, como televisão, revistas, cartazes, que nos bombardeiam diariamente com milhares de estímulos. Ou seja, a imagem está aí no dia a dia, ela nos bombardeia mesmo. A gente vive nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, o tempo todo é com imagem, circulando pelo WhatsApp. E isso às vezes deixa a gente até meio que sem noção. Às vezes perdemos muito tempo utilizando esses dispositivos, né, com coisas sem sentido. Além desses aplicativos TikTok com a AI e tudo mais. E aí eu trago aqui para vocês algumas marcas como a Adidas, a Chevrolet, a Sony, a LG. Tudo isso são marcas famosas, a Petrobras, que vai se firmando no mercado. A Bombril. Então, o que é a imagem? As imagens são códigos visuais que agem diretamente sobre a percepção do cérebro, bem mais rápido que a linguagem verbal. Ou seja, uma imagem visual ela tem a capacidade de nos estimular na tomada de decisão do que a linguagem verbal. Ou seja, aquilo que nós vemos tem a capacidade de nos convencer muito mais rápido do que aquilo que é falado. Então, vou trazer para vocês aqui. E aí, nós fazemos julgamento de produtos e serviços, né, além de pessoas. A primeira impressão tem muita relevância, né, de algo ou alguém. Então, é a famosa primeira impressão é que fica. Então, se eu chego para fazer uma entrevista, eu chego nessa empresa todo mal arrumado, certamente eu posso ter uma bagagem enorme, mas a primeira impressão que ficou é que eu não tenho, estou preparado por cargo pela aparência. Então, a aparência é muito importante, porque as pessoas julgam o outro pela aparência. Então, é necessário nós construirmos
uma boa imagem e uma boa bagagem para sustentar essa imagem. Aí nós temos aqui duas imagens, um carro velho e um carro novo. Certamente você vai escolher pelo carro novo, a não ser que você seja um colecionador. E aí temos a questão das identidades visuais, que é a construção de um determinado produto ao longo do tempo que vai se firmando no mercado. A Coca-Cola é um exemplo de identidade visual. A Chevrolet é um exemplo de identidade visual. Essas marcas se consolidam no mercado por meio de publicidade, que consolida essa marca e a marca fica mais forte do que o produto. Aí eu trago para vocês a identidade visual. Aí eu trago da cultura da imagética de Grácia Cassareto, que são, na verdade, imagens abstratas. E aí nós terminamos nossa aula. Eu vou colocar para vocês alguns materiais lá de suporte, para vocês se aprofundar mais do assunto. Até mais e muito obrigado.